você gostou do vídeo, de comentar aqui o que você achou dessa série, se você assistiu, se inscrever no canal se não é inscrito e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Insta, no Twitter e temos grupo fechado no Facebook. Vamos começar com a série documental e vamos começar falando um pouquinho dela, sem spoiler, só pra quem ainda não viu, saber mais ou menos do que se trata e se a gente indica. Daí a gente entra em spoilers pra discutir sobre como essa série mudou, tipo, explodiu a nossa cabeça. Exatamente. Até porque assim, acho que como a gente se surpreendeu com essa história, vocês também podem se surpreender com ela, e acho que é interessante, é um das coisas interessantes. Principalmente se vocês são do Sul, Sudeste, que eu não lembro dessa história e não estão tão ambientados pra cá, com essa história. com tanta força, que é a história de um deputado, apresentador de TV do Amazonas, que foi acusado de ser responsável pelas mortes que ele levava pro programa dele. Quando eu li essa premissa, eu achei, uou, a gente vai ver a história de um serial killer. É um e eu pensei, apresentador de TV serial killer. Muito massa. Mas não era isso. Ele foi acusado de ser um chefe de uma gangue de uma quadrilha, isso, desculpa. Não, gangue. De uma quadrilha que mandava matar traficantes e bandidos em Manaus. Uhum. E por isso que ele sempre chegava lá, que a equipe dele sempre chegava lá primeiro pra filmar, porque ele tinha mandado aquele crime, então ele avisava a equipe dele ia lá gravar o crime. E eles eram bem gráficos no que eles mostravam. Tem várias cenas de corpos mutilados, de gente morta dentro de carro, de corpo carbonizado. Então já começando que a série tem cenas bem fortes, e se você não quer assistir isso, talvez não seja a série indicada pra você. Eles não mostram, né? Na série eles deixam meio... mas eles botam umas coisas na frente. Em alguns momentos. Tá. Tem umas cenas que são bem explícitas. Uhum. É interessante porque ele é mais ou menos assim no estilo do Ratinho, assim, tu vê que ele usa os mesmos estereótipos que o Ratinho usa, ele tem personagens que fazem piada da história, e a série mostra bem como é que o programa foi criado, como é que ele ficou tão famoso, como é que ele se elegeu deputado, né? Mostra toda essa carreira dele. Logo, tudo isso no primeiro episódio, estabelece tudo no primeiro episódio, a partir daí começa a decorrer sobre o caso. E, obviamente, ele bebe naquela fonte dos programas Balanço Geral, dos programas Aqui Agora, que eram jornalismo investigativo, jornalismo criminal, para ser mais claro, né? Explorativo. Que explora esse tipo de situação. E que ficou muito popular nos anos 2000, principalmente com esses programas de TV fechada ou de TV aberta que era comprado. Eles iam lá, faziam esses... Sempre teve muitos desses programas, e ele bebeu bastante nessa fonte. E é muito interessante porque uma das coisas que eu gostei muito nessa série, e é engraçado porque o Mecanismo é uma série do José Padilha, essa série tem muito dos tropes, das coisas que o Padilha usa nos documentários dele. Mais especificamente o Ônibus 173. Ótimo documentário, assistam. Um dos melhores documentários que a gente teve aqui no Brasil até hoje sobre criminalidade, até hoje sim, imbatível, ganhou vários prêmios fora daqui também. Quem conseguir assistir ele, vale bastante a pena. Não o filme, tem um filme chamado Parada 173 que não é tão bom assim. Mas todos esses tropos do documentário que ele usa, as tomadas aéreas, a forma como ele entrevista as pessoas, o clima de suspense que ele cria, essa produtora adaptou muito bem. Esses documentaristas adaptaram muito bem para essa realidade do Amazonas, do Amazonas, o estado do Amazonas. E eu gostei muito tecnicamente dela por causa disso. E ela constrói... É muito bom como a história vai criando esses pontos, mesmo a gente podendo saber o que acontece na história original, vendo as notícias, eles dão um olhar diferenciado e eles deixam sempre um cliffhanger muito bom no final de cada episódio. Sim, e é bom porque, ao contrário de outras séries documentais brasileiras que tem na Netflix, eles não têm que ficar enrolando pra encher episódio. Eles têm muita história pra contar, eles têm muita fonte, eles têm muita gente com quem falar, todas as TVs locais cobriram o caso, foi tudo muito bem documentado, então eles têm muita coisa pra mostrar. Então tem muita coisa pra ver, é interessante. E se vocês gostam desse tipo de série documental e querem ver uma coisa mais perto daqui do que as séries documentais americanas, super recomendada. Até porque...
ela é muito diferente daquilo que tu imagina quando começa a assistir ela. Tu acha que tu já sabe a história quando começa, e quando termina a série tu tá de boca aberta com todas as reviravoltas que teve. Aí eu fiz um tweet, a gente comentou com o pessoal na live que a gente teve na sexta-feira, que ela tem mais reviravoltas que uma série de TV norte-americana. Que um How to Get Away with Murder, por exemplo. Foi o meu comentário, né? Foi que teu comentário? No Twitter ser. dele, o meu comentário na live. Não sei, eu tweetado, foi eu que tweetei, então... Foi tu que tweetou, mas eu não vi tava que na era tu que tinha live. escrito, eu não vi que era tu que tinha escrito isso. Sim, por quê? Por isso que tava escrito Side Quest do lado. Eu não vi. E aí, eu achei que alguém tinha comentado na realmente, live. o que me impactou mais na série foram as reviravoltas dignas de uma série de TV norte-americana, porém, aquilo aconteceu na vida real. E com esse segmento, vamos partir para a parte com spoilers. Antes então... só, eu quero dizer que Dom Chicote é o melhor nome de personagem do programa do Ratinho. Então, se vocês não querem ver os spoilers, pulem pra parte em que a gente vai começar a falar da segunda temporada de Mecanismo. Eu acho que a principal coisa que pairou no ar é, obviamente, se ele realmente cometeu esses crimes. E eu acho que a série faz magistralmente esse pra lá e pra cá, de uma hora tu acha que sim, outra hora tu acha que não, outra hora tu acha que sim, outra hora tu acha que não. E daí tu vê pelos dois lados como é difícil pra polícia provar que ele fez isso, se ele realmente fez, e como é difícil pra ele provar que ele não fez, se ele realmente não fez. Exatamente. Tão difícil que isso causou a morte dele. Porque não importa o quanto o líder da inteligência lá diga que ele não vê nexo entre uma coisa e outra, é amplamente comprovado como o estresse emocional pode te degringolar fisicamente. Resultou, querendo ou não, essa operação toda, tudo isso que foi feito, fica muito difícil da gente saber se teve armação da polícia pra cima dele. A gente não tem como ter informações sobre isso. Mas aqui o problema, como a forma foi conduzido o caso, foi de uma forma muito porca e de uma forma extremamente não factual. O que mais choca nesse caso inteiro é que não tem provas contundentes. O que tu tem são depoimentos de traficantes que embasam toda a operação. Então, quando começa a história e tu começa a ver que não, mas aqui ó, tem uma relação dele com esse cara, ó, com o Moacir, que é o cara que dá início a toda, que é o estopim da investigação contra ele. Ele tinha uma relação com esse cara. E aí tu pensa, poxa, esse cara é político, se elegeu fazendo isso, sabe? Tipo, tem algum rolo ali, sabe? Tu fica com aquela pulga atrás da orelha, porque aqui no Brasil a gente não consegue mais confiar em política, a gente já sabe dos rolos que os caras fazem. Então é muito fácil tu pegar e simplesmente já sair julgando o cara. Só que ao longo dos episódios tu vai vendo que todas essas provas são todas circunstanciais, não tem absolutamente nada que ligue ele aos crimes. Então, obviamente, ele morreu por uma questão de desgaste emocional, com certeza. Dá pra ver o efeito sanfona dele, dá pra ver que quando começam as acusações, ele ainda é deputado, ele começa a engordar, e quando ele perde o cargo dele, ele começa a emagrecer, definhar, até que ele venha a falecer. A gente já sabia desde o começo que ele... A gente não sabia do caso, mas já... Dava a entender que ele... Pelo fato de que eles não tinham entrevista com ele, o jeito que o filho dele falava sobre ele, já dava muito a entender que ele já estava morto. E foi bem triste. E esse é a grande diferença que a gente vê com o Mecanismo, com a investigação policial que eles mostram em Mecanismo. Sim. Porque eles trabalham com delação premiada, mas a delação premiada só vale se eles têm provas contundentes para corroborar a delação. Que é o correto, né? Que é o correto, claro. Mas ali eles construíram em cima de coisas completamente circunstanciais. O que me parece que é um despreparo bem forte, assim, da Polícia Civil do estado do Amazonas, que realmente fez um trabalho extremamente... Ou eles fizeram um trabalho extremamente porco, porque eles realmente achavam que ele estava ligado com isso, ou realmente houve algum tipo de complô contra ele por conta das denúncias que ele fazia, por conta dele estar tocando nas feridas, que depois a gente mais tarde começa a descobrir do envolvimento dele com uma CPI de um outro município que é exportador de petróleo, ganhava inúmeros royalties, e o prefeito foi acusado de pedofilia. Que foi um plot twist que eu não esperava. Um plot twist incrível ali. Eu não esperava, foi maravilhoso aquele episódio, porque foi quando começou a mudar a opinião da gente sobre o personagem, né? Exatamente, sobre o personagem, chuva de personagem. Ele é um personagem, não adianta. É. E é interessante porque tu realmente vê assim que, tipo,
É muito estranho como as coisas não vão pra frente no caso da investigação desse município. É muito estranho como esse cara demorou tanto tempo pra ser condenado, sabe? Como eles abafaram a CPI depois que começou a surgir esses casos. Porque foi logo depois desse CPI que começou a surgir esses casos contra ele. Então parece assim que tem um complô extremamente forte contra ele, ou que houve alguma coisa do tipo. Ou, como eu disse, a Polícia Civil fez um trabalho extremamente porco e só quis condenar ele pra não ficar mal na fita. Que é o Making a Murderer. Mostra isso basicamente, nessas linhas, assim. Do fato da polícia não se esforçar muito pra provar que ele não... pra tentar comprovar que ele realmente é culpado, nem pra procurar outros possíveis responsáveis. Porque o que a gente mostrou no fim é que uma das principais crimes que ele era acusado, ele foi lá no palanque dele e ele foi filmado dizendo: quem mandou matar fulano foi ciclano. Como é que eu sei isso e a polícia não sabe? E foi uma das mortes que foi colocada em cima dele e do filho dele, que calcou essa investigação e que daí só depois que ele morreu que foi descoberto que não foi o cara que ele tinha dito no começo. E não ele. Então, tipo... E ao são mesmo essas tempo... incongruências que a gente vê de fora, entende? A gente vê de fora. Mas algumas pessoas de dentro estavam convictas que ele era culpado. A juíza é uma dessas pessoas. A juíza é uma dessas, inclusive. Sabe? E faz mesmo pensar, quando ele muda... Mesmo quando o testemunho é desmentido e diz, não aconteceu nada disso... Aí, a partir dali, o testemunho do cara não vale mais. Mas antes valia. Mas eu imagino o quanto... que alguém ter ido na casa dela dizendo que ia buscar ela em nome do deputado... Wallace. Não, influenciou no pensamento que ela tinha sobre esse caso. Pode ser. E sobre se isso não seria também uma forma de tentar minar ele e manipular a decisão. E que ninguém do lado dele mandou ninguém, foi só as outras pessoas. Provavelmente. Porque tem um episódio que se chama A Conspiração, né? Então a gente já começa a conspirar, a ver essas teorias de conspiração em cima do caso, porque realmente é muito esdrúxulo e tem muito plot twist. Muita gente indo lá, do nada, falar contra ele, aí se diz, aí se rediz, aí se diz. Tipo, a mulher do Moa que foi lá e disse que ele foi torturado. Aí diz que não, ela recebeu 5 mil pra dizer que ele foi torturado. Aí não, foi lá e disse que ele foi torturado, sabe? Tipo, tem muito vai e volta que eu não sei como é que eles conseguem se fixar em quem acreditar. E é muito bom porque o documentário não tenta provar um ponto, ele só apresenta todos os fatos. E é interessante também porque a gente vê como a imprensa, como a gente já falou nos 2 American Crime Story aqui que a gente fez a review, mas a imprensa teve um papel fundamental também em fazer o público acreditar que ele estava condenado e abusar desse caso também. Ouvindo só o lado da polícia e não dando muita trela, não fazendo a própria investigação, que seria o correto também da parte da imprensa fazer sua própria investigação à parte, né? Eles dão muito a entender que foi por causa da imprensa que ele perdeu o mandato, né? Que foi quando o caso foi enviado. Quando o caso passou da imprensa do Amazonas e foi parar na imprensa francesa, na imprensa americana, na imprensa inglesa, os deputados se sentiram pressionados a fazer alguma coisa a respeito, não importa se ele era inocente ou não, porque eles não sabiam. E é interessante também que a única vez que a gente tem alguma prova um pouco mais contundente de que ele realmente fez algo, que vamos dizer no depoimento da repórter dele, que vamos dizer assim, a pessoa mais idônea a ter um pouco de credibilidade, foi um depoimento feito sob ameaça, para começo de conversa, e o que ela fala não tem nada a ver com ser uma quadrilha, e sim com ele fazer parte da parte dos policiais em incriminar pessoas inocentes. Que daí é outro papo, né? É outra coisa, porque ele é ex-policial também, tem essa questão. O Moa também era ex-policial, tem muito ex-policial envolvido nisso, então por isso que começou a se dizer que ele tinha milícia e todas essas coisas. Então isso é outro atenuante contra ele nesse caso. Mas ainda assim, tipo, mesmo que apareça tipo, as coisas que ele foi condenado, ou que ele estava sendo condenado, ou que o filho dele mesmo foi condenado, aquelas ali não tiveram nenhum tipo de substanciamento, né? E é muito legal ainda como eles fazem essa ligação no final com a questão do Filhos do Norte, de como essa organização criminosa decorrente foi, vamos dizer assim, não tiveram atenção com ela no momento em que precisava ter, que ela tava nascendo, que eles podiam eliminar ela no focar ali, vamos acabar com isso aqui, e eles preferiram se focar no deputado e deixaram esse monstro de 7 cabeças nascer e se tornar a maior facção do norte do país e causar aquele massacre no presídio que teve em Manaus, que foi uma das coisas mais brutais, uma das coisas que tu hoje
tu não consegue imaginar como pode ter chegado nesse ponto. Como a gente tá, como as pessoas, como a barbárie brasileira e mundial na violência extrapola todos os limites, assim, quando o Estado é falho, quando a civilização falha com as pessoas. É chocante demais e é muito legal. Acho que foi uma ótima forma de tu começar a pensar, de fazer tu mudar teu pensamento com muitos bons argumentos, mas deixando tu decidir sem pesar a mão demais. Ele era inocente, ele era culpado. Tanto é que nos últimos momentos ali, quando eles começam a falar dos Filhos do Norte, eles nem entrevistam mais o secretário de inteligência e tal, pra não querer botar culpa também neles. Viu? É porque vocês não prenderam eles. Deixaram meio de lado, assim. Excelente a série. Excelente, maravilhosa, assista. Se vocês não assistiram ainda, fiquem à vontade e contem pra gente o que vocês acharam. Se vocês já assistiram, contem também. E eu sei que tem gente do Amazonas, a gente conversou com algumas pessoas do canal que são do Amazonas e comentaram um pouco sobre o assunto e é interessante ver como é que foi a repercussão também na época. Então, se vocês tiverem alguma informação, comentem aí. Será só uma verdade? Verdade. E o Mecanismo voltou para sua segunda temporada, dessa vez tratando um pouquinho das maquinações por trás do golpe que a gente teve contra a presidente Janete Ruskov na série, porque eles mudam o nome dos personagens justamente porque eles estão querendo dizer com isso que é inspirado por fatos reais, mas que eles não estão contando realmente o que aconteceu. É uma romantização dos fatos. Exatamente, é uma romantização dos fatos. Senão ele colocava o nome de todo mundo ali na cara dura. E primeiramente eu quero dizer que eu gostei muito mais da primeira temporada, porque eu acho que a primeira temporada lidou muito mais com o trabalho deles e não tanto com a vida pessoal deles. Eu acho que teve momentos em que a vida pessoal deles importava, mas não tanto quanto essa temporada. E eu acho que essa temporada focou demais nas filosofações do Rufo. Sim. E menos em fatos. Isso foi a parte mais irritante. Foi a parte irritante. Apesar do Rufo citar Augusto dos Anjos, que é o meu poeta favorito, e eu acho que a poesia do Augusto dos Anjos fala muito sobre a situação do Brasil atualmente. Eu acho que eu queria ver mais os fatos, porque eles estavam em um momento periclitante, principalmente com eles terem prendido o Brecht. Sim. E eu acho que focar nisso seria muito mais interessante do que focar no Rufo e nas casas de cartas dele. E inclusive os melhores momentos são quando aparece o Brecht, ou vulgo Odebrecht. Que são os momentos mais interessantes da trama, são a forma... E é muito interessante aqui, porque na primeira temporada eles focam muito mais, e foi num ano político, ano passado, quando surgiu essa primeira temporada, eles focam muito mais... Eles mostraram bem os dois lados, mas eles pesaram muito mais a mão pro partido que estava no poder, que era o PT. Nessa segunda temporada eles mostram muito mais as maquinações, porque daí sim começa a entrar os outros partidos na história. E aí ele joga merda no ventilador pro PMDB. Então, tava muito interessante ver o Temer e o Aécio tendo aquelas discussões, que a gente sabe que não foram daquela forma. Os ministros do STF, o Eduardo Cunha. O Aécio, todos esses. O Cunha é o Penha. O Cunha é o Penha. E o Temer é o Tamis. Eu adoro que ele chama ele de vampirão. Várias vezes, é muito bom. Mas realmente, pesou muito a parte pessoal. Eu acho que foi os pontos bem fracos dessa trama. Teve episódios inteiros onde eles focam nessas variação do Rufo, assim, que ele vai pros lugares nada a ver, assim, faz uma coisa nada a ver. E é um pouco irritante, mas felizmente, se tiver uma terceira temporada, não vai ter mais ele na próxima temporada. Eu espero, porque eu não aguento mais ver o Rufo atrás do Ibrahim, porque foi uma temporada inteira de Rufo atrás do Ibrahim de novo. Enquanto a Verena ficava tentando resolver as picas maior lá. E aí, justamente, quando foca realmente no que aconteceu na Polícia Federal, é que fica interessante. E é muito legal ver os personagens do Ministério Público e da Justiça, no caso o Moro, o Rigo, né, debandando pra esse lado político. Tu começa a ver assim, tipo, os policiais estavam fazendo o trabalho deles, os policiais estavam trabalhando, fazendo o negócio deles, e estavam descobrindo, e estavam mexendo, cavocando, achando merda atrás de merda, e eles estavam jogando a merda pro judiciário. O judiciário não sabia utilizar, não quis utilizar isso da forma correta, e começa a agir politicamente. E aí tu vê que o José Padilha meio que se arrependeu de ter pegado tão pesado e ter puxado demais o saco do Moro e desses outros no outro ano, e ele começa a dar uma pegada no pé deles também. Tu começa a ver o Moro criar um pouco mais de asinha,
Tu começa a ver o Ministério Público começar a agir. Não, nós temos convicção. Eles fazem aquele PowerPoint ridículo que ela olha e diz assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos da cabeça? E tu começa a ver o próprio peso que tem, porque eles não queriam derrubar ela, não queriam derrubar a Dilma, não era o objetivo da Polícia Federal derrubar a Dilma. Só que acabou indo pra esse caminho. Acabou indo pro caminho que ela tinha uma prova que se ela usasse, a Dilma ia ficar, se ela não usasse, a Dilma ia cair, e acabou se tornando uma questão política e não mais uma questão de lei, de fazer a coisa certa. Se a prova dela era ilegal, Sim, e ela deixou na mão do Moro. Que são as escutas, né? E o Moro e o Rigo liberou pra imprensa, basicamente colocando o último prego no caixão da Dilma, entre aspas, ali. E é muito interessante como os verdadeiros chefes da quadrilha, que seria o Temer, o Aécio, até o STF, e o Cunha em parte, mas o Cunha era mais uma peça no tabuleiro. Mas os chefões da quadrilha manipularam direitinho a justiça pra fazer aquilo que eles queriam. Então, no final das contas, a gente volta pro Tropa de Elite 2, que mostrou que o BOP era uma máquina do Estado, e o BOP era usado para fazer as vontades políticas de milicianos. E agora a gente vê a justiça brasileira, pessoas com interesses pessoais, interesses profissionais, aquela cena maravilhosa que sabe que foi uma alfinetadinha no Moro, da filha dele perguntando, pai, você não vai ser político, né? Você quer ser político, pai? E aí o Moro vira e disse, não, filha, nunca. E todo mundo riu. E todo mundo riu. Porque tu começa a ver que eles utilizaram essas vaidades deles pra fazer o próprio jogo e pra conseguir o que eles queriam, que era... Exatamente. E como eles manipularam nós, o povo, a tomar um lado e se dividir, em vez de se juntar contra toda a sujeirada que eles estão fazendo juntos, a gente está dividido exatamente ao meio, se preocupando mais em jogar pedra um no outro do que em ver o que eles estão fazendo realmente, abrir os olhos pra notar que todo mundo lá dentro é podre e tá fazendo podridão desde que o tempo é tempo, desde que a política é política, desde que a gente teve alguém no comando do país. E isso é uma coisa que eles mostram flagrantemente quando o Rigo solta o áudio da Janaína falando que ia botar o Gino... A Janete, desculpa, presidente Janete, falando que ia botar o Gino de chefe da Casa Civil, e aí aquilo explodindo de forma, e dele chegando lá, Sim. E de um lado os vermelhos, de um lado os camiseta verde e amarela, daí tipo, meu Deus, eles conseguiram fazer a gente ficar completamente cego o que eles estão fazendo e só ver o nosso lado. Lado ideológico, né? Exatamente, só Esquerda ideologia, nada mais que ideologia, e isso foi... punk. Um ponto interessante também que a gente dá pra fazer uma relação com o Wallace, é o fato de eles terem aceitado o depoimento, uma delação premiada de um dos empreiteiros, que não tinha provas sobre a questão do Lula. Porque não, na série, eu tô falando na série, tá? Não tô falando na vida real. Na vida real. Da série. Série. Antes que nos tinha aqui. O Gino, ele não tinha provas pra condenar o Gino, mas eles acreditaram no depoimento dele e é a partir daí que as coisas começam a acontecer. Tem a condução coercitiva e tal. E aí tem um momento muito interessante porque quem viu a primeira temporada xingou, porque o Zé Padilha botou uma frase na boca do Lula, que depois agora ele corrigiu e colocou na boca do Aécio. Eles não só fazem isso, como eles dão voz pro Gino. E aí ele bota assim, e tem um momento do depoimento dele onde ele fala assim, as pessoas estão me atacando agora por quê? Porque eu botei o pobre na faculdade, agora o pobre tá viajando, não sei o quê. Então ele deu pra ver que ele deu ele meio que tá te fazendo meia-culpa daquilo que aconteceu na última temporada, que eu acho que ele, depois que ele viu quem se elegeu e da forma como ele já bateu de frente com milicianos em Tropa de Elite 2, ele depois deu algumas declarações, deu algumas entrevistas dizendo que ele se sente meio culpado por ter ajudado a eleger quem foi eleito. Então, o Padilha. Então, tu vê o Padilha meio que tentando contar um pouco melhor e mostrar que, tipo assim, não, esse lado também é podre. A gente precisa mostrar que quem tá indo pro poder agora também é ruim. Sim. Tanto que a gente vê a advogada do Brett falando pra ele que ele só pode falar na delação de quem é do PT, porque eles vão derrubar o PT. Exatamente. Ele tem que fazer ficar bonito na fita pro PMDB. Então, ele não pode falar do PMDB, ele pode falar só do PT. E aí, ele, no fim, ele decide falar tudo por causa da mulher dele. E eu achei legal, porque é um arco legal que tu desenvolve, porque tu pensa, esse cara é um filho da puta, tá ligado? E aí tu vê que, na verdade, quando ele assume a Odebrecht,
Eles já estavam afundados na merda. Ele não tinha como sair daquela merda. Ele só fez um jeito da merda ficar mais bonita. Organizada. Botou perfume na merda. Exatamente. E ele teve que tornar a coisa, fazer a coisa andar mais azeitadamente. Ele criou um mecanismo a partir daquilo ali. Mas tu vê que ele, tipo, ele não queria aquilo. Ele bota a culpa no pai dele. Porra, vocês metendo a gente nessa merda, sabe? E agora eu tenho que tentar tirar a gente daqui. Mas antes não sei o que. Não, foda-se, meu. Tu cagou com a gente, meu. Tu não vai mais assumir essa merda. E aí ele pega e bota a boca no trombone, conta tudo que a gente já sabe, derruba o Cunha. Que depois eles vão usar esse negócio contra o Cunha. E eles fazem até uma piada depois dizendo: mas quando o Temer descer, o vampirão descer descer o Planalto, lá descer a rampa do Planalto, vai ter 2 pessoas, vai ter 2 policial pra algemar ele e tirar ele de lá. E foi o que aconteceu. Agora nós temos o Temer preso, né? E uma coisa bem pontual que ele fala nesse momento, que eu também acho que é uma alfinetada pro governo atual, é que isso nunca muda. O mecanismo só se ajusta quando entra um governo novo, mas depois volta tudo a ser como era antes. Que vamos ver, né? Mas provavelmente daqui a uns anos a gente vai ficar sabendo o que aconteceu de novo aqui. Quando vier outro partido e ser instaurada outra investigação desse calibre, se um dia isso acontecer, a gente vai saber todos os podres. Talvez leve o quê? Mais uns 20 anos pra gente descobrir que nem tudo era arco-íris e unicórnios no governo, que era pra mudar tudo e quebrar a roda. O que eu acho interessante é que Mecanismo é uma série que ela é ruim de assistir, ela é dolorida de assistir. Não foi tanto que nem a temporada passada. Não foi tanto, mas eu acho que também é porque as pessoas não querem ver que elas estão erradas, ou que as pessoas não querem ver retratadas de uma forma ruim pessoas que elas confiam, que elas confiaram, principalmente o pessoal da esquerda, que não gostou da primeira temporada de Mecanismo. E eu entendo que muita gente não gosta do Padilha porque ele tem o seu lado ideológico, ele realmente tem, mas eu acho que ele se manteve o mais neutro possível, principalmente na segunda temporada, pra contar os fatos como eles realmente são e a importância deles. Ela é ruim tecnicamente em alguns aspectos, não nego, narrativamente também. Tem umas coisas que irritam bastante, mas eu acho que o conteúdo dela é muito bom ainda. Eu acho que principalmente aquele negócio do relacionamento entre o Cláudio, a Renata e a Verena, aquilo ali é... Triângulo amoroso idiota, não precisava ter aquilo. E eu entendo as pessoas, porque é desesperador tu não saber se tu pode confiar nas pessoas que tem que resguardar o teu bem-estar. A polícia, que nem ele mostrou no Tropa de Elite, os governantes, sabe? Tipo, ninguém... Deputados, ninguém estava... Ninguém. E isso é uma sensação desesperadora. Então eu entendo as pessoas não quererem aceitar isso. É a escolha delas, sabe? Tipo, cada um escolhe no que acreditar. Mas numa era que a gente tá sempre socado de fake news e que a gente não quer, a gente só quer as coisas que são doces aos nossos ouvidos, é bom ouvir umas verdades duras e a gente fica mais preparado pra realidade do que só se esconder atrás desse verniz de que que todo mundo é bom, todo mundo tá certo e o bem tá perdendo e o mal tá ganhando, e a gente saber realmente se, tipo, mas quem tá fazendo um trabalho de verdade, sabe? E reconheceu a Polícia Federal, que fez um excelente trabalho, sem sombra de dúvida. Mas se eu tiver que recomendar uma das duas, Bandidos na TV eu acho que é muito mais interessante, se muito mais Se você só puder assistir uma, assista Bandidos na TV, que é muito mais interessante. A vida real sempre é muito mais interessante que a romantização dela. Se for olhar por gente bonita, tem a Delegada Verena nessa temporada, tá, No Mecanismo. No Mecanismo tá massa também. Não vou negar, ela é muito bonita. É verdade, e é foda lá. Só tem gente feia no Bandido na TV. Desculpa, pessoal do Amazonas. É isso, gente. Esse foi o nosso Maratonei Dose Dupla de Bandidos na TV e o Mecanismo, 2 séries originais da Netflix. Não esqueçam, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo se você assistiu as séries, o que você achou delas, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Tchau!